A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que eu venho aqui compartilhar com os irmãos um milagre que Deus fez na minha vida. Eu sempre falo que eu sou a prova do milagre de Deus. Há 28 anos atrás, eu fui diagnosticada com um câncer de intestino. E um dia antes de saber que eu estava com câncer, o Espírito Santo ministrou no meu coração, durante uma escola bíblica, que independente da enfermidade que eu tivesse, o Senhor ia me curar. E na segunda-feira, eu passei pelo médico com aquele resultado de uma biópsia, de uma colonoscopia. E quando aquele médico abriu o exame, ele falou para mim: olha, não deu uma coisa muito boa, você tem uma lesão muito grande no intestino, é um tumor maligno, nós vamos ter que fazer uma cirurgia o mais rápido possível, não podemos esperar. Eu saí do consultório na segunda-feira com os papéis de internação, me internei. Na terça-feira foram feitos os exames e na quarta-feira a cirurgia. O meu caso era muito grave. As células cancerosas já haviam invadido a corrente sanguínea, formando metástases no fígado. Após a cirurgia, na quarta-feira, quando voltei para o quarto, meu tio estava no quarto e ele perguntou para o médico qual a gravidade. E aquele médico falou que no meu caso só um milagre. Meu tio olhou para os céus e falou: ela vai ter esse milagre. Glória a Deus. Algum tempo depois, eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que estava no quarto, que ele disse que eu teria pouco tempo de vida. Foi feita a cirurgia, um mês após, eu começo a primeira etapa de quimioterapia. Foram 6 semanas, ou melhor, 7 semanas, durante 7 meses. Uma semana, por mês. Quando venceram os 7 meses, os médicos queriam continuar a quimio, porque existiam 2 nódulos no fígado, 2 metástases no fígado. E esses nódulos, embora calcificados, ainda havia a presença de tumor no seu interior. Nós optamos por uma segunda opinião e fomos para Campinas. Passamos por uma junta médica e eles chegaram à conclusão de que teria que fazer a cirurgia, que não era para continuar a quimio, era para fazer a cirurgia para depois fazer a quimio. E Deus foi maravilhoso, Deus foi tremendo, porque nós não tínhamos condições de pagar aquela cirurgia particular. O meu convênio não cobria Campinas. E Deus preparou, dentro de uma semana, a consulta e a minha cirurgia na Unicamp. Dentro de uma semana, sendo que demora meses para conseguir. E Deus preparou. Eu fiz a cirurgia, foi feita a cirurgia na Unicamp. A cirurgia do fígado para a retirada dos 2 nódulos. Começa então a segunda etapa de quimioterapia. Foram mais 6 meses,
6 semanas, né? Durante 6 meses, 1 semana a cada mês. E durante esse tempo de químio, eu teria que ficar em Campinas, porque era a semana toda. E Deus também preparou uma casa de apoio, uma casa de repouso Bom Pastor. E a gente ficava hospedado ali naquele lugar. E Deus foi tão maravilhoso, que Deus nos usou naquele lugar. Nós pudemos estar orando pelas pessoas enfermas. As pessoas ficaram sabendo que nós éramos evangélicos, então a gente ia passando e as pessoas pediam oração, a gente entrava, tinha a ala dos homens, a ala das mulheres, e a gente pôde estar ali orando por aquelas pessoas. Deus foi tremendo, foi maravilhoso. Eu terminei essa segunda etapa de químio. Eu teria que repetir os meus exames após 3 meses. Após 3 meses, repetindo os exames, o meu CEA começou a elevar. O CEA é um marcador de tumores. E esse CEA elevava, fazia exame de sangue, cada vez o CEA elevava. E fazia ultrassom, fazia outros exames e não aparecia nada. Não tinha nódulo, não tinha nada, não se via nada nos exames. Meu médico conversou comigo e falou assim: olha, eu não consigo ver nada nos exames. A única coisa suspeita é o seu ovário, que eu vou te internar. Nós vamos fazer uma laparoscopia para a retirada desse ovário e mandar examinar para ver se é o ovário. E quando eu estava indo para o centro cirúrgico para fazer essa laparoscopia, eu orei e falei: Senhor, coloca as mãos desse médico. Onde está a causa da elevação do CEA? E Deus realmente colocou as mãos dele. Quando ele foi tentar fazer a laparoscopia, ele não conseguiu, porque eu tinha muitas aderências no abdômen. E ele parou a laparoscopia e foi soltando aquelas aderências, foi me abrindo, tirou o ovário que ele estava suspeitando. Ele viu que pelo aspecto era benigno, que não tinha tumor maligno ali, mas mesmo assim ele tirou o ovário e ele foi abrindo, até chegar no fígado. E quando ele chegou no fígado, eu falo que era o meu pedaço de fígado, porque já havia tirado grande parte dele. A parte do fígado estava dobrada e por detrás dele havia a presença de um tumor. Deus levou a mão daquele médico naquele lugar e ele retirou o tumor. Quando eu fui para o quarto, eu não estava ouvindo direito, estava meio mais que dormindo, anestesiada, tudo. Quando eu fui para o quarto, eu ouvi assim de longe, ele comentando com as enfermeiras: tenha cuidado com ela, deixa ela de lado, ela está sangrando, ela sangrou muito, a cirurgia foi muito grande. E eu ouvia e eu não tinha forças para perguntar o que estava acontecendo. Eu juntei forças e falei: o que aconteceu? E Deus usou aquele médico, que não era evangélico, mas Deus usou a boca daquele médico para falar comigo. E ele sentou do lado na cama, pegou na minha mão e falou para mim, falou assim: olha, foi a maior cirurgia que foi feita em você. Nós não conseguimos fazer a laparoscopia. E foi feita, nós retiramos o ovário, retirou a vesícula também, retirou a parte do fígado onde estava o tumor. Quando ele falou assim, eu engoli seco. Ele falou: por que você está engolindo seco?
Você já passou por tanta coisa e você vai vencer mais essa. E aquele médico assentado do meu lado, segurando na minha mão, ele foi falando comigo, ele foi falando, e eu fui sentindo a presença de Deus ali. Começa então a terceira etapa de quimioterapia. A oncologista achou melhor fazer uma sessão a cada mês. Só que era aquela sessão de derrubar. Nós morávamos em Alfenas e uma vez ao mês eu ia a Campinas para fazer a quimio. Quando eu passava nesse trevo aqui de Poços para Alfenas, eu já não estava aguentando de tão mal que eu passava. Foram feitos 6 meses, de quimioterapia, 6 sessões pesadas de quimioterapia. Mais 6. E aí, falei, bom, agora já tá bom, Senhor? 3 cirurgias. Já havia feito 77 sessões de quimioterapia. Tive uma embolia pulmonar que quase me levou à morte. Mas a palavra de Deus nos fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E glória a Deus, porque o Senhor me livrou. O Senhor me livrou de todas as aflições. Foram dias muito difíceis. Foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo de muita intimidade com o Senhor. Foram dias em que o Senhor falava comigo a toda hora. Eu peguei um caderno e comecei a anotar os versículos que Deus falava comigo. Eu ia anotando. Anotei. E todas as vezes que eu estava angustiada, Deus me fazia lembrar daquela paz que eu senti um dia antes. Eu falava, essa paz não foi em vão. Essa paz que eu senti não foi em vão. A última quimio foi em março do ano de 2000. Eu tive alta, pensando que dentro de 6 meses eu teria que repetir os exames. Eu deixei um exame, alguém pode colocar para mim? Dá para colocar? O ultrassom e o laudo. Não dá? Ah, tá aqui. Ixi, tá difícil aqui. Não vai. Ficou meio escuro, Bom, esse ultrassom, se os irmãos forem ver aqui, a primeira e a segunda coluna, dá para ver perfeitamente um nódulo. O laudo, pode colocar o laudo, por favor? Nesse laudo está escrito: fígado, forma e dimensões normais, apresentando tumoração nodular sólida, de contornos regulares bem definidos, medindo 4,5 centímetros de diâmetro. Falei, Jesus, como assim? Depois de 6 meses, um nódulo de 4,5 centímetros. Vou ter que começar a quimio novamente? E meu médico daqui de Poços olhou, dobrou os exames e falou, vai embora para Campinas. E eu, naquela angústia que a gente estava, eu nem procurei marcar a consulta. Eu saí, eu falei assim, eu vou, chego em Campinas, se a minha médica não tiver, eu passo com qualquer oncologista, vamos ver o que eles falam. Eu cheguei em Campinas, a minha oncologista não estava. Eu passei por um outro oncologista, e ele me falou, olha, esse nódulo está muito grande, 4,5 centímetros é muito grande. Nós vamos ter que fazer químio, fazer cirurgia e depois voltar para a químio de novo.
6 meses após. Eu vim embora, eu morava em Alfenas, vim embora para Alfenas. Pode colocar para mim aquela autorização da Unimed, por favor? Saiu, não está bem legível. Eu fui no dia 27/10/2000. Peguei o pedido de químio, que está aqui, que é o mesmo que está ali, mas não saiu bem legível. Eu peguei o pedido de químio e já estava marcado para mim começar a químio no dia 30/10. Era o tempo de ir para Alfenas, autorizar o pedido pela Unimed, porque até então eu havia feito um plano e o plano cobria. Eu fui para Alfenas, autorizei o exame e voltei no dia 30 para começar a 4ª etapa de quimioterapia. Sabe, irmãos, muitas vezes o inimigo tenta roubar a nossa bênção. E Deus sabe o que eu passei aquele dia. Quando eu fui para começar a químio, a minha oncologista já estava no consultório. Ela falou assim: eu não vou deixar você começar essa químio. Eu quero fazer uma tomografia. Eu vou pedir uma tomografia helicoidal. Eu quero ver como que está. E ela pediu a tomografia helicoidal. E para a honra e glória do Senhor, aquela tomografia não deu nada. E quando ela olhou o exame, ela virou para mim e falou: o que você fez com esse nódulo tão grande? O que você fez com esse nódulo tão grande? Talvez alguém esteja pensando: foi um erro do médico ao interpretar o ultrassom. A única coisa que eu sei, irmãos, é que Deus agiu a meu favor. E eu voltei com esse pedido de quimioterapia autorizado, sem precisar de fazer. E eu voltei para casa. Eu peguei aquele caderno onde eu anotava os versículos. Eu escrevi bem grande uma palavra: libertação. E eu ajoelhei e eu falei: Senhor, eu declaro, liberta dessa enfermidade para a honra e glória do Senhor. Já faz 24 anos que eu estou de alta e que eu faço os meus exames e dão todos normais, para a honra e glória do Senhor. Que Deus esteja abençoando cada um.